Olá, eu sou o Dr. Scott Robinson e tive duas, não uma, mas duas, experiências de quase morte. A primeira foi quando eu tinha 17 anos, quando morri em um acidente de carro e fui parar no necrotério. A segunda foi 17 anos depois, quando morri na mesa de cirurgia, saí do meu corpo, flutuei acima dele, e então um anjo veio até mim e disse: "Desculpe, ainda não é a sua hora, você tem que voltar. Mas desta vez, você aprenderá uma técnica simples para se curar e compartilhar isso com outras pessoas." E assim, eu queria compartilhar com o público o meu tempo divino com minha experiência de quase morte. Eu não sabia nada sobre o que estava para acontecer. 3 dias após a formatura do ensino médio, meu pai me comprou um carro usado. No dia seguinte, saí para uma pescaria no lago Hopatcong, em Nova Jersey, bem na divisa entre Nova Jersey e Nova York. Quando fui buscar meu amigo Lu, olhei para minha mão ao entrar na Rota 80 e ela desapareceu. Eu olhei direto através dela e pensei: se isso é a morte, então não há com o que se preocupar. E eu me senti em paz total. Fui puxado para fora do meu corpo, desci por um túnel e comecei a ver aquela luz rápida passando, como se eu estivesse no banco traseiro de um carro e tudo estivesse correndo ao meu redor. Quando parei logo acima do planeta, encontrei meu anjo da guarda. Ele se virou e me pediu para olhar para o planeta e disse: "Você sabe o que são essas luzes saindo da Terra?" Eu respondi que não, e ele disse: "Essas são orações. As pequenas são orações individuais, as mais espessas são orações mútuas sobre o mesmo assunto." E eu disse: que bonito!" Com isso, ele disse: "Agora precisamos ir." E eu desci pelo túnel novamente, chegando ao outro lado, onde encontrei meu avô. Eu sabia que era meu avô, embora ele tivesse morrido 1 ano antes de eu nascer. Só o conhecia por fotos. Ele me disse: "Você não pertence aqui, ainda não é a sua hora, você tem que voltar. Mas tenho alguém para você conhecer." Ele me levou a uma salinha onde havia 3 seres. Eu conseguia ver as costas de um deles, os outros 2 estavam de frente para mim, mas eu não os reconhecia. Quando esse ser se virou e olhou para mim, eu perguntei: "Você é o ser que todos chamam de Jesus?" E ele respondeu: "Sou chamado por muitos nomes, mas por causa da sua herança, vou chamá-lo de Pequeno Príncipe da Paz, e você pode me chamar de Irmão Mais Velho." Para quem está assistindo a este vídeo, eu fui criado em uma família judaica, majoritariamente ortodoxa. Tive 2 bisavôs que eram rabinos ortodoxos antes das famílias se mudarem da Rússia e da Hungria para os Estados Unidos. Eu não sabia nada além disso, mas reconheci esse ser por quem ele era. Ele me chamou pelo nome hebraico Shom Gar Ben Fi, o que significa Pequeno Príncipe da Paz, ou também Mensageiro Pacífico, Filho do Soberano. Isso indicava que eu teria alguma conexão direta com a fonte. Acontece que, geneticamente, por parte da minha mãe, eu sou diretamente descendente de Arão, da Bíblia. Moisés teria sido meu tio, 798 gerações antes, e Arão teria sido meu avô nessa mesma proporção. Tenho, portanto, o DNA de Kohanim, ou classe sacerdotal, do lado da minha mãe. Eu não sabia nada sobre isso na época da minha experiência de quase morte. No dia em que aconteceu, minha mãe e meu pai receberam uma ligação às 7 horas da manhã da patrulha rodoviária de Nova Jersey informando: "Seu filho sofreu um grave acidente e está no necrotério. Precisamos que venham identificar o corpo." Minha mãe nasceu no Halloween e sempre teve uma intuição muito forte. Ela sempre sabia o que estava acontecendo comigo, mesmo quando eu não dizia nada. Naquela época, claro, não havia celulares. Mais tarde, ela me contou o que disse ao meu pai: "Eu sabia que tudo ia ficar bem." Eles foram ao hospital, mas, ao invés de entrarem pela emergência, ela disse: "Não, dirija até os fundos do hospital." E ali, eles estacionaram bem em frente à porta do necrotério. Eles abriram a porta e entraram num corredor escuro.
Lá no fim, alguém empurrava minha maca metálica para dentro da câmara frigorífica. Minha mãe e meu pai foram até lá para investigar por que o corpo estava coberto por um lençol. Mas a pessoa que empurrava a maca desapareceu. Minha mãe e meu pai ficaram confusos. O que foi isso? Para onde essa pessoa foi? Eles pensaram que era um estagiário empurrando meu corpo para a câmara. Quando chegaram, puxaram o lençol e eu me sentei e disse: "Mãe, pai, eu conheci Deus, eu conheci o vovô." E eles disseram: "Filho, você sofreu um acidente e bateu a cabeça, venha conosco agora." E eu disse: "Ok", e tentei me levantar da mesa. Então falei: "Estou com uma dor de cabeça horrível." Meu pai respondeu: "Está tudo bem." Minha mãe pegou um braço, meu pai pegou o outro e me levaram até o carro. Deitei no banco com a pior dor de cabeça que já tive na vida. Durante essa experiência, como eu já contei antes, eu passei pelo túnel, encontrei meu avô e conheci o ser a quem perguntei: "Você é Jesus?" Ele também me disse: "Você não pode ficar aqui, você não pertence a este lugar. Ainda não cumpriu seus propósitos e missões nesta vida. Eu preciso enviá-lo de volta. E sempre que precisar de mim, é só chamar e eu estarei lá por você." Naquele momento, senti uma certa decepção. Aquele lugar era maravilhoso. Era lindo, tranquilo. Vou chamá-lo de sala de espera divina, que era melhor do que qualquer coisa na Terra. E eu pensei: droga. Bati com o punho direito na palma da mão esquerda e foi nesse momento que fui puxado de volta para o meu corpo. E foi quando minha mãe e meu pai puxaram o lençol para me identificar e eu acordei. Essa foi a primeira experiência. Depois disso, comecei a contar várias histórias para minha mãe e meu pai sobre o outro lado. Contei a eles sobre vidas passadas que tivemos juntos e como eles haviam sido meus filhos em uma encarnação anterior. Eu estava aqui para ajudá-los nesta vida, pois não consegui ajudá-los na vida anterior. Quando eles haviam morrido antes que eu pudesse voltar àquela realidade no tempo e no espaço, então, à medida que o tempo passava, eu me tornaria um quiroprático, um médico legista e para o estado da Califórnia, na divisão de indenizações trabalhistas, e eu faria meu trabalho. Eu também era pago para pilotar meu pequeno avião, porque eu era piloto por todo o estado, e eles pagavam para eu localizar uma pessoa, voar até lá no meu pequeno avião, fazer meus exames e depois ir ao tribunal na manhã seguinte e apresentar minhas conclusões ao juiz, ao júri e às companhias de seguro, ou a quem quer que eu estivesse representando, ou até contratado pelo juiz para fazer o que precisava ser feito. Então, em um desses voos de prática, 17 anos depois da primeira experiência de quase morte, eu estava em Mount Baldy, perto de Lake Arrowhead, aprendendo a pilotar missões de grande altitude em clima frio, numa pista congelada no final de dezembro, e eu estava praticando porque teria que voar sozinho até Sacramento, onde fazia frio, chovia, o tempo estava ruim, e eu queria ter certeza. Então, eu tinha uma instrutora de voo comigo chamada Lisa, que vinha garantir que eu fosse capaz de fazer tudo o que precisava antes de decolar e pilotar meu avião até o próximo destino. Bem, naquele momento específico, eu saí da pista, subi acima do lago e comecei a me sentir muito tonto. E ao me sentir tonto, senti-me leve e comecei a desmaiar. Caí sobre o manche do meu pequeno Beech Sierra C-24R. Era chamado de Baby Bonanza. Ela percebeu que algo estava errado e mergulhou o avião. Descemos de 12.000 pés para 8.000 pés, onde recuperei a consciência. Voltamos, pousamos no aeroporto e eu já estava com o exame médico marcado de qualquer forma, porque pilotos precisam fazer exame de voo. Fui ao consultório mais cedo naquele mesmo dia porque eu não sabia o que estava acontecendo e quando o examinador fez sua análise de sangue e tudo mais, ele disse: "Há algo errado, você está anêmico, está com hemorragia interna e vamos encaminhá-lo ao Instituto Keck do Centro Médico da USC em Los Angeles." Eles me enviaram para lá, tiraram imagens e encontraram uma sombra no meu rim e constataram que eu estava severamente anêmico.
quando os médicos me deram o diagnóstico e o prognóstico, eu não aceitei, porque não gostei do que disseram. Disseram que eu precisava fazer quimioterapia e eu disse que não ia tomar os remédios que queriam me dar, porque disseram: se você não fizer isso, vai morrer. E eu disse: de jeito nenhum. Se eu for morrer, vai ser nos meus próprios termos. E Deus nunca me disse que eu iria voltar para casa mais cedo. Ele disse que eu ainda tenho trabalho a fazer. Então, voltei para o México. Voltei para lá onde conhecia Hulda Clark e o Instituto Gerson, passei novamente pelas terapias deles e disse: se eu for sobreviver, vou fazer o que for preciso, ou vou morrer tentando, mas vai ser por minha conta e vontade. 3 meses depois, voltei àqueles médicos que haviam me dito que, se eu não tomasse o remédio, iria morrer. Eles não conseguiram encontrar mais nada errado comigo, e de repente, o médico disse: não conseguimos entender isso, talvez tenhamos feito um diagnóstico errado. E eu disse: você sabe que está falando com um ex-legista, né? Eu vivo indo a tribunais, e eles: E de repente meu prontuário desapareceu, um médico se aposentou, o outro morreu de repente e o terceiro me tratou mal, e as palavras que saíram da boca dele foram tão negativas que eu precisei orar por ele, precisei conversar com Deus sobre isso, precisei perdoá-lo a ele e à equipe dele, e então saí de lá dizendo: nunca mais volto aqui, aconteça o que acontecer. Bem, aquilo foi como um teste de Deus para mim, para eu perceber que, ao não aceitar o diagnóstico terreno, eu provavelmente salvei minha vida. Na verdade, acredito mesmo que salvou minha vida, e desde aquele momento, comecei uma jornada para aprender sobre todas as alternativas imagináveis. Estudei e experimentei pessoalmente 425 práticas alternativas que me ajudaram a me curar de tudo aquilo que eu havia passado. 425 abordagens e métodos terapêuticos diferentes que investiguei pessoalmente. Descobri que 90% deles foram uma perda de tempo e dinheiro. Para o público que está assistindo, eu gastei mais de $380 mil do meu próprio dinheiro e acabei tendo que declarar falência. Fiz isso porque precisava descobrir: todas essas promessas realmente cumprem o que dizem? Não, a maioria dessas promessas não tinha fundamento. Eram mais propaganda do que esperança e foram uma completa perda de dinheiro, tempo e energia. E a propósito, para quem está assistindo, eu sinto o cheiro dos anjos. Eu sei quais anjos estão na sala comigo. Eu consigo distinguir os bons dos maus. Eu posso vê-los, senti-los, ouvi-los, mas, principalmente, posso senti-los pelo cheiro. Eles têm uma fragrância divina, algo que não existe na terra. Por outro lado, os maus, o lado sombrio, os Elohim negativos, os anjos decaídos, eles fedem, cheiram como um cinzeiro sujo. Aprendi a ver com as mãos e a sentir com os olhos. É um dos poucos dons que tenho que me permite distinguir o bem do mal e perceber o que está acontecendo dentro da pessoa à minha frente. Quando os anjos vêm falar comigo, e muitas vezes eles vêm, às vezes trazem com eles uma alma que está a caminho de casa, e ao fazer isso, geralmente deixam uma mensagem para eu passar a algum membro da família. Depois que meus pais faleceram, 3 dias depois, cada um deles voltou para me dar um presente e deixar uma mensagem. 3 dias após a morte do meu pai, ele voltou e me acordou. Ele deu um leve toque na minha testa. Eu disse: "Pai, é você?" E ele disse: "Sim, filho. Só queria dizer que te amo, obrigado, e saiba que um dia você encontrará respostas para as coisas que me atormentaram e me fizeram sofrer. Você encontrará as respostas para ajudar a curar essas coisas no futuro." Eu disse: "Ok, pai, obrigado. Mas por que você não foi ver a mãe?" E ele disse: "Não quis acordá-la." Eu disse: "Ok, pai, eu te amo." E ele respondeu: "Eu também te amo, filho. Tchau." E então, ele atravessou a porta da frente, porque eu estava deitado no sofá perto da porta, e a porta inteira estremeceu. O presente que meu pai me deixou após sua partida foi o senso de humor.
Tanto que meus pequenos pacientes costumavam me chamar de doutor bobo. Agora, a história da minha mãe. Cuidei da minha mãe até ela falecer, 12 anos depois. Isso foi há 1 ano. Meu pai havia dito, após sua morte, que voltaria para buscar minha mãe quando chegasse a hora dela. Naquele dia, fiz minhas orações normais. Eu ensino as pessoas a fazerem Einon. É um método de sintonizar com a fonte e pedir ajuda e cura. Esse foi o segundo motivo pelo qual me enviaram de volta à Terra. Você aprenderá uma técnica simples para se curar e compartilhar isso com os outros. Essa técnica, Einstellung, ou sintonização com a fonte, foi o que fiz 2 horas antes da morte da minha mãe. Ela e eu oramos pela comunidade local, pelas pessoas ao nosso redor e por nossos familiares. Ela me disse, lembre-se de orar por fulano e por cicrano. Acredito que ela sabia que estava indo embora. As últimas 3 semanas da vida da minha mãe foram muito difíceis. Ela dormia muito e eu percebia que não tinha mais a energia de antes. Ela tinha 97 anos. Eu esperava que ela chegasse aos 100. Naquela noite, coloquei-a na cama, fizemos nosso Einstellung e ela me deu um beijo na mão. Pegou minha mão, beijou as costas dela e disse, filho, lembre-se de que eu te amo. E eu respondi, também te amo, mãe, te vejo de manhã. Fui dormir profundamente. Acordei às 5 da manhã para levar o cachorro para passear e ao entrar no quarto dela, percebi que ela estava deitada virada para o lado direito. Ela normalmente dormia virada para o lado esquerdo, com uma cadeira do lado da cama para não cair. Suas mãos estavam estendidas, o corpo já em rigor mortis e seus lábios cerrados, como se estivesse prestes a beijar alguém. Era como se meu pai tivesse voltado, se aproximado pelo lado direito da cama e ela estivesse tentando abraçá-lo e beijá-lo. Mais tarde, soubemos que o marca-passo dela havia parado às 12 horas e 36 minutos da madrugada, a hora exata da morte quando o coração parou. Foi nesse momento que meu pai veio buscá-la. Então, fiz uma oração pelos dois e pedi uma confirmação. Pai, foi você quem veio buscar a mamãe? Na manhã seguinte, meu vizinho, que era xerife e nunca acreditou em nada sobre experiências de quase morte ou nos dons espirituais que eu dizia ter, como sentir o cheiro dos anjos, teve sua opinião mudada. Ele estava arrasado por não ter conseguido se despedir da minha mãe. Na noite após a morte dela, ele orou a Deus pedindo uma última chance de dizer adeus. De repente, uma luz apareceu no céu, desceu em forma de orbe e, segundo ele, se abriu. Lá estavam minha mãe e meu pai, dizendo, obrigado, Brian, tchau. Ele ficou tão assustado que correu para dentro de casa para tomar o remédio do coração. Ele também tem um marca-passo. Depois, tentou se convencer de que havia alucinado, até que o vizinho do outro lado da rua disse, ei, Brian, eu vi você falando com alguém ontem à noite. Vi só as costas de um homem e uma mulher, depois uma luz brilhou e eles desapareceram. O que foi aquilo? Essa foi minha confirmação. Meu pai realmente veio buscar minha mãe. E eles estavam por aí, explorando o universo, vendo tudo o que tinham para ver, fazendo o que precisavam fazer e encontrando as pessoas que queriam encontrar. 3 dias depois da morte da minha mãe, ela voltou e me disse às 3 da manhã. Nada de luto, nada de culpa. Tenho que ir agora. Tchau. Ela falou tão alto que me acordou, e até o cachorro, o Lucky, que dormia ao lado da cama dela, correu para o meu quarto para ver onde estava a vovó. Depois disso, não senti mais tristeza, nenhuma. Ela sabia que o excesso de luto foi uma das causas dos seus problemas cardíacos e não queria que eu passasse por isso. Foi um presente maravilhoso. Essas são algumas histórias que compartilho com todos, porque sei que fazem uma diferença profunda para quem está passando por um processo de luto. Você não precisa sofrer, e se for sofrer, limite seu luto, porque ele é, provavelmente, uma das descargas emocionais mais tóxicas e perigosas que o corpo humano pode liberar. Experiência diferente do ódio e que pode causar danos ao seu corpo físico, o outro lado me ensinou: não odeie nada nem ninguém.
esse é o principal motivo de termos que voltar e reencarnar naquilo que mais odiamos. Quando vejo o que está acontecendo no Oriente Médio, eu penso, haverá muitas pessoas voltando na direção oposta, reencarnando naquilo que ambas as partes odeiam. Não precisamos mais disso. Depois de voltar tantas vezes, você sabe, quando termina, terminou. Então, quero garantir que não haja desculpas para voltar por esse motivo. Minha experiência de quase morte começou com um acidente de carro, onde fui declarado morto. Naquele momento, a porta do carro, ou o que restou dela, se abriu e eu caí, batendo a cabeça no pé de um policial rodoviário de Nova Jersey. Eu sabia que era ele porque usava botas de couro envernizado e não sei se ainda usam hoje, mas antigamente eles usavam calças com duas cores, vermelho e azul. Eu percebi isso quando bati no pé dele e ele disse, "Está DOA, morto na chegada." Foi ele quem me levou para o necrotério. Na segunda experiência de quase morte, eu flutuei acima do meu corpo ao sair. Os médicos tinham me dado uma overdose de fentanil e quando saí do corpo em uma experiência vertical, fiquei ali parado, flutuando, até que um ser se aproximou e disse novamente, "Você ainda não pode voltar para o céu, ainda não cumpriu seu propósito e suas missões na vida." Mas, dessa vez, me disseram que eu aprenderia uma técnica simples para me curar, e para compartilhar isso com outras pessoas. Ao voltar para o meu corpo, percebi a relação entre o médico e a enfermeira-chefe. Eles eram bastante próximos, e reparei que ambos usavam o mesmo tipo de calçado. Para quem não sabe, na sala de cirurgia, eles usam sapatos do tipo tamanco, feitos especialmente para o centro cirúrgico, para que a sujeira externa não entre. Com tudo o que estava acontecendo, e com meu corpo em estado crítico, disseram-me que essa técnica me ajudaria a me curar, mas que eu teria que ter paciência. Eu teria que aprender a ter paciência com C, em vez de ser o paciente com T, se quisesse sobreviver, prosperar, me curar e manter a calma. Ser patient em inglês pode ser o paciente doente, mas também significa ter paciência. Eles não queriam mais que eu fosse um paciente, queriam que eu tivesse paciência. É isso que recomendo quando converso com meus clientes e pacientes. Tenham paciência para aprender isso, para que possam ser fortes o suficiente para se curar e então ajudar outras pessoas. Quero deixar claro que faço tudo a partir de uma perspectiva espiritual, uma abordagem médica alternativa e com minha intuição divina e habilidades empáticas. Tenho uma forma de enxergar as coisas que é diferente do comum, até mesmo do que eu via quando era quiroprático. Não pratico mais quiropraxia. Agora, olho para a pessoa, faço uma oração, certifico-me de que não há nenhuma interferência ao meu redor ou ao redor da pessoa, e então fico aberto ao que acontecer com ela. Só então removo a matéria sutil ao redor ou digo o que precisa ser feito segundo a orientação divina ou espiritual. Tenho muito mais para compartilhar do que o tempo dessa entrevista permite. Mas, se as pessoas quiserem saber mais, podem falar comigo pessoalmente, enviar um e-mail ou acessar meu site, que estará listado abaixo desta entrevista, para que possam me encontrar no futuro. Foi um prazer estar com você hoje. Agradeço pela oportunidade de participar deste podcast e de servir a comunidade em geral. Como dizem, eu voltei e estou aqui para ajudar enquanto estiver nesta mãe terra. Deus abençoe. Tenha um bom dia. Bênçãos a todos por aí. Tchau, tchau. Todos nós caímos. O amor nunca está nos olhos, apenas um olhar perdido no céu. Todos nós caímos, quando há lágrimas nos olhos. Oi, meu nome é Pamela Nancy e vou falar sobre a minha experiência de quase morte que tive quando era jovem adulta. Fui abençoada com uma vida cheia de eventos espiritualmente transformadores que começaram na infância. Mas o evento mais significativo foi essa experiência de quase morte no início dos meus 30 anos, que me mudou de uma forma que nada antes havia feito.
Em abril de 1990, eu estava terminando minha graduação, sob uma tremenda pressão, me preparando para as provas finais do último ano e trabalhando em turnos duplos em um restaurante gourmet local. Já tinha um histórico de úlceras no estômago e, claro, durante esse período estressante, minha úlcera piorou bastante. Infelizmente, eu estava sem medicação e não tinha tempo para marcar consulta com meu médico. Então, estava apenas tentando aguentar a dor. Numa noite específica, uma sexta-feira, 20 de abril, eu estava trabalhando no turno do jantar, sentindo uma dor intensa. Não tinha certeza se conseguiria terminar o turno. De repente, senti como se algo tivesse estourado no meu estômago, quase imperceptível. E a dor simplesmente parou. Fiquei aliviada por não estar mais sentindo dor. Consegui terminar meu turno e fui para casa. Na manhã seguinte, acordei me sentindo mal, mas achei que fosse apenas uma virose. Consegui passar o dia, embora tenha passado a maior parte do tempo deitada no sofá. Meu marido me lembrou que tínhamos um jantar marcado naquela noite. Me preparei para sair, fomos ao jantar e, ao voltar para casa, fiquei muito mal. Corri para o banheiro e comecei a vomitar. Parecia haver sangue, mas eu não tinha certeza, pois havia comido um prato com molho de cereja e tomado vinho tinto. Chamei meu marido para olhar e juntos racionalizamos que era só o molho e o vinho. Fui para a cama. Na manhã seguinte, um domingo, acordei quando meu marido se levantou para ir a um mercado. Eu planejava ir com ele, mas me sentia extremamente doente e com uma sede insuportável, algo que nunca tinha experimentado antes. Enquanto ele se preparava para sair, consegui sair da cama e gritar para ele trazer um refrigerante bem grande. Era só o que eu queria. Assim que terminei de dizer isso, me virei para ir ao banheiro, e essa foi a última coisa de que me lembro. Apaguei. Depois, fiquei sabendo que meu marido ouviu minha queda. Subiu correndo, me encontrou caída no chão, com os olhos fixos, sem respirar. Ele me pegou, me colocou na cama e começou a fazer RCP, mas eu já tinha partido. Fui envolvida por uma luz branca brilhante. E quando essa luz começou a dissipar, me vi em pé no topo de uma cadeia de montanhas cobertas de neve. Olhei para baixo e vi meus pés na neve. Ao olhar mais adiante, vi um vale incrivelmente verde. Um verde tão profundo que só pode ser comparado ao de uma esmeralda. No horizonte, havia outra cadeia de montanhas, também cobertas de neve. Meus olhos foram atraídos de volta para o vale. No centro havia uma árvore enorme, majestosa. Naquele momento, a árvore falou comigo. Era a árvore da vida. Eu soube instantaneamente que aquele lugar estava ligado à minha verdadeira vida. Tudo o que eu havia vivido até então não se comparava àquele momento. Aquele era meu verdadeiro lar. Era onde eu pertencia. Eu me sentia espiritualmente viva como nunca antes. Fui imediatamente atraída para debaixo da árvore, mas eu não estava sozinha. Estava cercada por animais. Não havia pessoas, apenas todos os tipos de animais que você possa imaginar. Coelhos, esquilos, patos, pássaros, elefantes, tigres, leões, todos cantando. Os pássaros formavam um coro melódico, como anjos. Era puro amor ao meu redor. E do meio de todos esses animais, apareceu minha Rottweiler, Holly, que havia falecido na quinta-feira anterior. Ela tinha 14 anos, estava doente, decidimos mantê-la em casa, e eu estava com ela às 2 da manhã quando ela partiu. Mas ali, ela não estava velha. Era jovem, como quando a adotei, com 1 ou 2 anos, cheia de vida, com o pelo brilhante, o rabinho balançando. Me ajoelhei, comecei a chorar, beijei e abracei ela. Nunca achei que a veria de novo. E todos os animais cantavam ao nosso redor. Foi a coisa mais linda que já vivi. Tanto amor, tanta vida em tudo. As cores, a vibração. Não dá para descrever.
Nada neste mundo se compara a isso. Mas, enquanto eu estava imersa nessa cena, ouvindo o canto e sentindo esse amor, ao longe ouvi meu nome sendo chamado. Era a voz do meu marido. Ele me chamava, e eu não queria ceder àquela voz, mas ele parecia assustado, e assim que eu cedi, fui sugada para trás, fora daquela cena, longe do vale e de volta ao meu corpo. Abri os olhos e ele disse: "Não se mova, a ambulância está a caminho." E naquele momento, tive o que eu chamaria de uma dupla existência. Minha consciência se dividiu em duas. Eu estava no meu corpo físico, mas também havia saído dele, como espírito, e estava acima do quarto, olhando para meu corpo e para o meu marido. Me movi um pouco em direção às escadas e consegui ver os paramédicos subindo, indo até a cama, colocando o medidor de pressão, os eletrodos do ECG. Eu via tudo isso e, ao mesmo tempo, sentia em meu corpo físico. Essa divisão na minha consciência continuou enquanto me tiravam da casa, me colocavam na ambulância e me levavam ao hospital. Eu observava tudo de duas perspectivas diferentes, uma física e outra espiritual. Cheguei ao hospital nesse estado de dualidade e observei as técnicas de salvamento sendo aplicadas em mim, porque tive 2 paradas cardíacas na emergência. Eu estava observando tudo. Vi membros da família entrando e saindo. Vi os médicos trabalhando em mim, elevando minhas pernas. E na segunda parada, me separei completamente do corpo físico e me tornei um ser espiritual novamente, sendo sugada de volta para fora daquela cena, entrando num jardim exuberante. Tentar descrever esse jardim está além do que as palavras podem alcançar. Era a grama mais verde e exuberante que se pode imaginar, tão espessa que parecia um tapete sob meus pés. O jardim era rodeado por árvores e flores lindas. O céu era incrivelmente azul, cheio de nuvens brancas e fofas, com pássaros voando. Ao lado havia uma linda piscina reflexiva que me atraiu. Ela me chamava para deitar ali, e foi o que eu fiz. Deitei naquela água viva, vibrante de energia, e senti como se estivesse sendo rejuvenescida e curada em um nível espiritual profundo. Eu poderia ter ficado naquele lago para sempre, de tão maravilhoso que era. Mas saí da água e notei um banco de jardim entalhado à mão, perto das árvores e flores. Fui até lá e me sentei. À minha direita, vi uma nuvem esvoaçante se formando e se aproximando. Quando chegou mais perto, vi que era uma figura, um monge budista. Ele parecia ter cerca de 40 anos. Vestia uma túnica laranja com um pano alaranjado rosado sobre o ombro. Estava descalço, tinha um rosto arredondado e sorridente, com cabelo bem curto. Ele se sentou ao meu lado e se apresentou como Hot. Hot, como descobri, é o meu guia espiritual naquele jardim. Ele me explicou que aquele era o lugar onde eu vinha entre vidas, meu santuário espiritual, antes de seguir para outros níveis do plano espiritual. Primeiro, eu iria para esse jardim. Depois, para um lugar de cura, onde aprenderia a curar animais, depois plantas, e então avançaria para as artes de cura, em todos os níveis, animais, plantas, pessoas. Em cada fase, teria um guia diferente, mas Hot era meu guia naquele estágio. Ele me levou para um passeio e acabamos na borda do jardim, olhando para uma paisagem pastoral verde, cheia de todos os animais que se pode imaginar, correndo, brincando, filhotes se perseguindo, animais mais velhos descansando. Hot me convidou a andar por aquele campo, e fui. Senti como se estivesse em casa, rodeada de amor vindo de todos os animais. Ele me disse que ali era o lugar onde eu começava a aprender. Mas fui puxada de volta daquela cena. Uma cortina iridescente brilhou e se fechou sobre a paisagem, e eu estava de volta no jardim com Hot. Eu tinha muitas perguntas, mas ele disse que não era hora de ficar.
que eu precisava retornar. Assim que ele me disse isso, fui puxada novamente para trás e retornei ao meu corpo. Acordei na UTI. Meu marido estava extremamente feliz por eu estar consciente. Minha mãe e minha irmã estavam lá e choravam. Eu havia ficado 72 horas na UTI, ou seja, estive longe deste plano por cerca de 3 dias naquele ambiente espiritual, com meu guia Hot. Descobri que havia perdido uma grande quantidade de sangue. Quando senti aquele estalo, um vaso havia se rompido no meu estômago. Minha úlcera havia perfurado e eu sangrei internamente por 36 horas. Demorou bastante para estabilizar minha condição, pois não conseguiam localizar a origem do sangramento. E como meu tipo sanguíneo é raro, foi difícil iniciar a transfusão. Mas acabei sobrevivendo e saí do hospital após 5 dias. Ao chegar em casa, ao sair do carro, nunca tinha visto o mundo como via naquele momento. Eu conseguia ver a energia, a vida, emanando de todas as plantas do meu jardim. Temos um carvalho de 300 anos e senti uma necessidade imensa de abraçá-lo. Aquela árvore me lembrava a árvore da vida do vale. Via a aura das plantas e sua energia. Perguntava ao meu marido: "Você não está vendo? Você não vê a vida e a energia das plantas?" Mas ele só queria me colocar na cama. Finalmente me levou para dentro e levei semanas para me recuperar. Mas percebi que não apenas estava espiritualmente transformada, estava fisicamente mudada. Não conseguia acender um interruptor sem queimar uma lâmpada. Acendia um abajur, a lâmpada estourava. Ir ao supermercado era um problema. Quando pegava latas da prateleira, levava choques. Dava para ouvir o estalo e ver a faísca às vezes. Era doloroso. Meu marido tinha que me ajudar a pegar os itens. Fui transformada em nível atômico, energético por aquela experiência. E aí, por sincronicidade, após minha graduação, consegui um emprego em uma universidade médica. Havia lá um departamento de medicina alternativa e complementar. Foi oferecido um curso de Healing Touch, toque de cura. E como funcionária, pude fazer o treinamento. Achei que seria uma boa forma de usar esse dom energético que recebi com a experiência de quase morte. Cheguei ao nível 4 de praticante e vi que conseguia trabalhar com eficácia nas auras das pessoas, pacientes, amigos, familiares e até animais e plantas. Essa transformação foi um presente do outro lado. Um dom que eu já sentia desde a infância, mas que naquela experiência dos 30 anos elevou tudo a um novo nível. Isso me colocou num caminho de estudar outras modalidades, regressão a vidas passadas, xamanismo. Obtive um mestrado em arqueologia e antropologia, buscando compreender essa experiência espiritual e transformadora que vivi. Então, o que quero compartilhar é que somos mais do que apenas esses corpos humanos. Somos energia, somos amor e estamos conectados ao Criador por esse amor que tantas pessoas experimentam do outro lado. Quando você volta, percebe que o amor é tudo o que importa. Podemos realmente mudar o mundo ao reconhecer essa conexão com cada ser humano. Não importa quem seja ou no que acredite, todos estamos conectados pelo amor do Criador. Tudo que temos foi dado com amor e podemos compartilhar esse amor com os outros. Essa é a minha esperança e minha mensagem para o futuro do planeta. Aprender que o amor é a conexão e que devemos ser melhores cuidadores da terra, dos animais, do ambiente e uns dos outros. Essa é a minha história.